Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e Jovens Pensadores. E voltando para a nossa série Direito Sem Juridiquês, está aqui meu querido amigo, nos conhecemos um dia desse, mas nos consideramos amigos há uns 150 anos, por exemplo. Porque esse menino aqui é muito fácil de gostar dele. Sabe tudo, afável, acolhedor e está sempre solucionando problemas que ninguém sabe. E o advogado salva a gente. Tá aí, doutor João Freitas, seja muito bem-vindo, o programa é seu. Obrigado, Rosilma, obrigado aí pelo carinho de sempre. E vamos que vamos, né, nessa nossa série aí, Direito Sem Juridiquês, esclarecendo a título de utilidade pública as pessoas que possuem algumas dúvidas, né? E nós, advogados, temos por hábito falar difícil demais, e o que eu faço é desmistificar isso, descomplicar. Isso aí é uma maravilha, né, doutor João? Porque, olha, começa pelo doutor, vamos tirar o doutor, para ficar sem juridiquês, né? Aliás, foi a primeira coisa que ele falou quando a gente conheceu, tira o doutor, pelo amor de Deus. Mas eu acho o importante é o nome mesmo, né? Os títulos só servem para a pessoa se esconder atrás, né? É o dono, é o doutor, é o senhora, para quê? Isso não, é Rosilma, João, tá nada. Ótimo, né? É verdade. E a última vez nós não conseguimos fazer todas as perguntas, porque assim, direito é uma paixão, né? A minha, a dele também. E a gente gosta muito de compartilhar, porque se todo mundo soubesse os seus direitos, lutaria pelos que têm. Exatamente. E não brigaria pelos que não têm, perdendo energia à toa. É verdade. Então nós vamos aqui para a primeira pergunta. Bom, o doutor João Freitas é advogado, tem um escritório maravilhoso que eu já fui lá visitar. Ele é formado há 35 anos, né? E o escritório há 30. Tenho 30, vou fazer esse mês, julho. 30 o escritório. Anos de escritório. E formado 35. Parei nos 35, viu, Rosilma? Parei nos 35, ah, sim, não faço lógico, mais a não conta. faz mais aniversário, porque é inconveniente. Ele já tinha um programa, tem um programa que é campeão de visualizações, que é o Sem Juridiquês, e eu, fascinada por essa dica sem juridiquês, fui atrás dele e vamos fazer o Direito Sem Juridiquês aqui nos Jovens Pensadores. Colunista jurídico em diversos meios de comunicação e é um comunicólogo esse menino. O último programa que ele veio aqui deu 2.000 visualizações de um dia para o outro, é demais, mas realmente o direito é interessante e ele faz com que o direito seja mais interessante ainda. Então vamos lá. O irmão herdou um imóvel junto com os demais irmãos, mas somente ele quer vender e os outros não. E agora, o que fazer? Rosilma, isso é um grande problema, né? Você sabe, discussão de herança, como é que funciona. E aí, nesse caso, eu sugiro que ele primeiro notifique os demais herdeiros, falando que quer comprar, ou que os demais herdeiros comprem dele. Se isso não for resolvido amigavelmente, infelizmente, vai ter que entrar com uma ação de extinção de condomínio, ou seja, para acabar essa sociedade aí entre os herdeiros. É bom ficar claro que, enquanto tiver um herdeiro, se tiver um herdeiro vivendo neste imóvel, que é caso de herança, é bom ele ser notificado e ser feito um contrato de locação para que ele depois, lá na frente, não requeira uso capião. É importante. E também então, o herdeiro, mesmo sendo dono de uma parte dele, se ele estiver vivendo lá sem contrato, também Ele pode requerer mais tarde. Uso capião da parte dos irmãos. Ele pode ficar lá e depois ele vai requer essa uso capião e acaba ficando para ele o imóvel. Então isso é muito importante, fazer um contrato de locação. Porque às vezes a pessoa acha que com família não é, né? Exatamente. E hoje é uma situação. Daqui a 10 anos é outra situação. E convém dizer também que o uso capião urbano, o prazo é menor. É isso? Sim. Mas é que aí já tem o uso capião familiar, enfim, tem outras regras aí nessa situação. Certo. E é importante também que nós temos uma decisão recente do tribunal em que as despesas, obviamente, serão suportadas por aquele que reside neste imóvel de herança, mas o IPTU recentemente foi decidido que tem que ser rateado entre todos os herdeiros, mesmo que não morem. Porque senão, este herdeiro que mora seria prejudicado, que iria pagar 2 vezes. Você sabe que eu tenho uma amiga que até me cercou outro dia querendo conversar comigo sobre o assunto.
ela herdou junto com o irmão e deixou o irmão morar. Sim. Pior do que o usucapião, não pagou nunca nada e ela perdeu o imóvel. Então, isso também Então ela agora está movendo uma ação contra o irmão de ressarcimento, né? Só que o irmão não pagou IPTU. Você não pagou IPTU, não tem nem não dinheiro tem para dinheiro. isso. Como é que ele vai devolver o dinheiro? Não tem nem ela? bem, esse bem que ficou de herança poderia ser Exato. ficar para ela, nem isso tem, Exato. porque perdeu provavelmente a título de IPTU, que Isso. o bem responde, né? Enfim, se for um apartamento para o condomínio também, o bem responde. Então esse negócio Então de pagar IPTU é um negócio meio muito sério, né? É sério. Condomínio, IPTU, Sim. dívidas trabalhistas, Sim. são as 3 situações que a pessoa pode perder o imóvel, porque às vezes tem aquela história de que o imóvel é empenhorável porque é bem de mesmo família, sendo único, mas nesses casos a exceção existe para então eles. tem que ter e aí cuidado ele vai com perder isso. esse imóvel. É muito importante consultar um advogado exatamente numa situação dessa, porque você lida com afeto. Teu irmão, então você fala, meu irmão, pode ficar vivendo aí, você não está tendo condições, não precisa pagar aluguel, nada. Muito bem. Mas não fez nenhum documento, não tem nenhuma prova que então notificou. Ele está na posse, logo... Exatamente. Logo, no futuro, se esses 2 irmãos ou os herdeiros entre si brigarem, isso pode ser muito desagradável para os demais herdeiros, que ele vai requerer a usucapião e vai provavelmente ganhar. Vou fazer uma pergunta que não está aqui. É um caso que são terras que existem em Mato Grosso, né? Com casa, com tudo, né? Zona rural. Sim. E o cara era um cara que estava se fazendo passar por uma outra pessoa por outros motivos da vida dele. Ele se apresentou como fulano de tal, solteiro. Uhum. E a mulher começou a viver com ele. Então... Só que lá pelas tantas viveu lá não sei quantos anos, ajudou a plantar, ajudou a cuidar da casa e tal. Só que quando ele ficou velho, ela arrumou outro e foi embora. Aí, quando ele ficou velho, doente, quem tratou dele foram os filhos, e ele morreu, não estava com ninguém. Aí apareceu a mulher reivindicando união estável. Primeiro disse que tinha um filho dele. Aí foi provado pelo DNA que o filho não era dele. Aí, então, ela reivindicou a união estável, né? E por isso até foi feito já um acordo com os filhos e tal, e ela herdou lá, não sei, eu não tenho conhecimento de tudo, estou atrás dessas informações. Me corrija se eu estiver errada, doutor João. Primeiro, essa mulher foi morar com ele já tinha as terras? Então. Segundo, aí o doutor vai responder para mim. Segundo, ela foi embora e não existe herança de pessoa viva. Exatamente. Então ela foi embora com quebrou outro ou sem outro. Quebrou o vínculo. Estou certo ou estou errada? Está certíssima. Quebrou o vínculo da união estável, separados de fato, e aí ela não teria direito. Aí aparece uma advogada, não se sabe de onde, É. que parece que ela está mancomunada com a mulher, porque a mulher já tem uma história que inventou um filho que diz que era dele e não é. Apesar que ela pode até ter um filho, mas não significa que era uma união estável. Porque a união estável não é requisito ter um filho. Sim, exatamente. Não é um requisito viver na mesma casa. Então, até aí, ela pode ter tido um filho com ele, mas não vivia uma união estável. Mas ela disse que era dele, mas fizeram o DNA e não é. Sim. Então, isso aí está afastado. E ele mesmo... sim, você fala com relação à herança. Ele entrar como herdeiro. Com relação... Então, ela já criou isso, porque naturalmente disseram para ela, olha, eu acho que você não tem direito. Sim. Aí ela entrou com essa história do filho, não colou, porque fizeram DNA, não é. Então, orientados, os herdeiros, que são os filhos verdadeiros dele, com ela, fizeram um acordo. Ora, um acordo, se for, por exemplo, porque se ela tem união estável, no meu entendimento, ela teria direito a 4/6 e os 2 filhos 1/6 cada um. Ora só, se ela abriu mão disso para fazer um acordo, 1/3 para cada um, alguma coisa tem. Não é? Exatamente. Agora, feito o inventário, saído o formal de partilha, encerrou o processo. É possível recorrer, por exemplo, ao Ministério Público, fazer uma denúncia que as pessoas foram enganadas? Não. Transitou em julgado, acabou. Não tem jeito. Não tem jeito. Mesmo que seja comprovada a fraude, por exemplo, ela não tem direito.
se juntou com ele, já tinha as terras. Se for comprovada uma fraude, eu acredito que sim, né? Mas com relação mesmo à partilha, se discutir isso novamente, não, acredito assim que, a fraude, sim, poderia. É como o caso aí que a gente está falando dessa influencer que está se divorciando, tal. Se isso é para cuidar desse patrimônio deles, caso lá na frente seja apurado que foi uma fraude, ela vai responder civilmente e criminalmente. Sim. Né? Isso se ocorrer. Sim. É que no caso, Rosilma, a união estável, a gente fala que é a prostituta do direito. Sim. Porque ela é muito difícil e muito complexa para você pegar esses detalhes como esse que você está falando. Porque, por exemplo, união estável é o mesmo direito da casada, beleza? Exatamente. Eu acho certo. Sim, não tenho nada contra. Porém, precisa se fazer, quando as pessoas estão vivas, uma declaração de união estável. Pelo menos, né? Pelo menos. E não é um assunto que não é falado. Pelo contrário, hoje em dia se fala muito nesse assunto. Então eu acho importante essas pessoas. Não é uma união estável? Ok, então faz um contrato de namoro. Vai no cartório, faz um contrato de namoro para excluir essa possibilidade da união estável. Porque a união estável pode ser até quando as pessoas não moram juntas. Exatamente, né? Ou, por exemplo, eu tive um caso que era um casal namorados, eles são namorados, só que ela estudava em São Paulo, ele trabalhava em São Paulo, só que ela viajava todos os dias para Santos. Eles combinaram de morarem juntos em São Paulo para o quê? Dividir as despesas, ok? Quando chegava final de semana, eles voltavam para Santos, cada um ia para a casa da sua família. Eles tinham intenção de construir uma família? Não. O que é isso? É um namoro qualificado. Sim. Então faz um contrato. Quase um crime. Faz um contrato de namoro para excluir a possibilidade da união estável. Eles tinham intenção de constituir uma família? Não. Naquele momento, poderia ser que no futuro sim, mas naquele momento eles estavam estudando, um trabalhando e a outra estudando, já namoravam, vamos dividir despesa, a gente já fica quase que sempre juntos, mas a intenção não existia, que é esse que é o objeto principal da união estável. Exatamente. Então, e veja, como a gente estava falando, união estável é o mesmo direito de casado, tudo bem. Só que a união estável, em certos casos, ela vale mais a pena, porque você pode estipular a data junto com o homem e a mulher, retroceder. O casamento não, é dali para frente. Aí tem que fazer pacto, né? Agora, se quando você casa com comunhão parcial, você só tem direito a partir do casamento, ou em relação aos bens que foram adquiridos depois do casamento, como é que a união estável retroage? Não pode. Não. No caso de dissolução da união estável, não vai retroagir, como no casamento não retroage no caso de um divórcio. Mas no caso de um falecimento de uma das partes, aí sim ela vai ter direito à herança e vai herdar, vai concorrer com os herdeiros do falecido ou da falecida, enfim. Então isso que fique bem claro, né? Inventário pronto, formal de partilha pronto, se descobre que houve fraude. Então, o caminho mesmo é Ministério Público levar a notícia a crimes e aí o que sair dali, ver o que dá para fazer. A tentativa tem que ser feita. Agora, cada caso é um caso, né, Sim. Rosilma? A gente sabe aí, que a no partir direito desse uma momento, vírgula muda muita coisa. Tá né? certo. Conta conjunta com o falecido entra em inventário e partilha, doutor João? Então vamos lá. Quando a gente fala em conta conjunta, é uma conta de duas pessoas. Tudo que o falecido deixar, obviamente, tem que ser inventariado, não tem jeito. Só que neste caso, a gente presume que 50% deste saldo é do terceiro que tem conta conjunta com esse falecido. Então, será inventariado tão somente os 50% do saldo desta conta corrente. Mas vai precisar fazer um inventário, sim. A gente tem um problema, né? Tem pessoas que falam assim, doutor, mas acontece, eu preciso fazer um inventário porque eu tenho a senha ou porque eu tenho condições, conta conjunta com minha mãe. Aí eu falo o seguinte, olha, via de regra, teoricamente, você tem que fazer um inventário. Mas se você viver numa família muito de boa e que todos concordem, vai lá e retira a parte da sua mãe e está tudo resolvido, até para pagar as despesas de velório que você precisa, mas isso todos têm que estar de acordo. Se não tiver, o que vai acontecer? Lá na frente vai apontar o dedo e vai falar que o herdeiro roubou o dinheiro daquele outro. Sim, isso que é como nós falamos no nosso último episódio sobre os bens, né, pessoais que o filho quer ir na casa do pai falecido para pegar lá o boné do pai. Aí pode.
pode? Poder não pode. Mas se por um acaso todos estiverem de acordo, eu posso chegar lá com meus irmãos, entrar e falar, vamos pegar as joias da nossa mãe? Por quê? Porque os herdeiros estão de acordo. Estão de acordo, se distribuem lá entre si aí. Agora, o pior é quando tem briga, que na maioria das vezes acontece, infelizmente. Quase todas. Se diz que só conhece os herdeiros depois que morre, né? Exatamente. Aí aparecem todas as unhas. Se conhece qualquer pessoa, né, Rosilma, na hora que você lida com o dinheiro. Por que será, né? Porque o dinheiro é um mal, mas ao mesmo tempo é uma necessidade de ser humano. Você não consegue fazer nada sem dinheiro, mas também você não precisa vender a alma por causa do dinheiro, né? Mas, tendo um pouquinho, mas já sempre tá bom, a né? briga, sempre. Eu tenho experiência aí. Mas sabe o que eu acho? Aí não tem nada a ver com direito, ó, vamos entrar na psicologia. Eu acho assim, os filhos que acham que o pai e a mãe gostavam mais de um do que de outro, aproveitam a morte para... não, agora eu vou me vingar. É a síndrome do pequeno poder. Assim? Tem. Você foi renegada a vida inteira, aí só que você não tinha poderes. Sim. Aí na hora que o teu pai e tua mãe vêm falecer, você levanta o braço e fala, não, mas eu tenho direito. Porque aí isso é se meu. A mãe ou o pai gostava mais de um do que de outro, aí zera tudo. Isso. Porque aí direitos iguais. Aquele que era privilegiado, ele vai sentir, vai falar, poxa vida, mas sempre eu fui o privilegiado. Desculpa, agora nós zeramos e agora você não tem mais privilégio. Agora é dividido eu acho assim que é muito iguais. Isso, viu? Aí os irmãos que se sentiram sempre perseguidos na vida, preteridos, né? Não se sabe nem se é verdade ou não, porque é muito íntimo de cada um, né? Tem filho que acha meu pai gostava de fulano, mas não gostava de mim a vida toda, enfim, né? Mas aí aproveita a herança para não, agora aí é o braço de ferro, né? É o braço de ferro, porque tem muita gente que é ignorante no sentido de não entender e não querer perceber e ficar dando murro em ponta de faca. Pois é. Né? E aí não adianta, porque aí você vai postergando... Porque também os irmãos não têm culpa se o pai gostava mais de um da outra ou a mãe gostava mais de outro. O irmão não tem culpa, concorda? Mas existe. Você é mãe, né? Você sabe como é que Pois é. Eu procurei sempre, nunca... Porque assim, não é que você goste. Eu acho que você tem mais afinidade. Isso. Pode ser que um filho ou um neto tenha mais afinidade e tal. Mas eu sempre, já preocupada com isso, que eu sou muito ligada em psicologia, não demonstrar. Porque o problema é você ser... Porque tem gente que demonstra, né? Vai no supermercado, compra um hambúrguer só para um filho. Os outros dois ficam... E aí? Não, esse aí é só do fulano. É verdade, é nítido, né? Aí eu acho que principalmente, né, Rosilma, né? Os antigos eram assim, né? Eu não sei se hoje em dia... Eu acho que a molecada de hoje em dia já é um pouco diferente, mesmo porque hoje em dia a molecada já não tem 5, 6 filhos como antigamente. Não é? As famílias... quanto mais filho, mais confusão. É isso. As famílias reduziram. Né? Então tem um filho, no máximo 2. É muito difícil você ver um casal como antigamente, que nem minha mãe que teve 4 filhos, uma faleceu, mas teve 4 filhos. Meus tios, todo mundo tiveram... Agora eu tô fora de moda. Eu tive 3 então, eu tô tá fora de moda. Porque hoje em dia os casais chegam um único filho. Aí não querem mais, porque tá difícil. Tá difícil. E é menos briga, né? Menos filho, também. menos briga. Mas aí tem o egoísmo, né? Tem o egoísmo. Mas isso é muito da pessoa, viu? É o caráter. Porque tem gente que é filho único, é maravilhoso, tem gente que tem um monte de irmão, né? E toda tem ciúme de todos. Toda regra tem sua exceção. Acho que é o espírito que vem meio atacado. Já quem estava falando de espiritismo antes, né? Meu marido está me traindo com a minha filha do primeiro casamento. E agora? E agora chora. O que acontece nesse caso? Em primeiro lugar, essa filha pode ser deserdada. Porque tendo esses laços entre enteado e madrasta, enteada e padrasto, pode ser um dos requisitos para ocorrer a deserdação. E também o que acontece neste caso? Este padrasto e esta enteada, mesmo que ele largue da esposa, ele nunca vai conseguir casar com essa enteada. Sim. É como você morar nos Estados Unidos e nunca ter o green card. É o que vai acontecer com esse casal. Eles vão ter que viver eternamente na informalidade. Sim. Não vão poder casar. Sim. Então, porque o vínculo não se desfaz, não se desfaz, que é é que nem sogra, é por cunhado, afinidade, né? Afinidade em linha reta, né? Então não tem como. Então, no caso aí, eu acho que ele vai ter que viver sogra mesmo. É para sempre. Para sempre, cunhado também. Exatamente. Será, né? Contratei um detetive e descobri que meu marido está me traindo com meu irmão. Caramba, temos 3 filhos. Posso utilizar essa prova no divórcio? Ele perde todos os direitos? Não, ele não perde todos os direitos, que isso não é motivo. Mas esta prova,
ela pode se utilizar no divórcio para requerer um dano moral, caso essa prova seja muito pesada, realmente consiga ali comprovar essa situação ruim para essa mulher, né? Nesse caso, sim. Agora, com relação aos direitos dele, não perde nenhum direito e tem que deixar ele ser feliz, né? É preferível que ele vá viver a vida dele Sim. do que continue omisso a isso, Sim. numa relação, né? Que isso existe bastante, que a gente sabe. Mas hoje em dia a gente está numa outra era, então não precisa fazer o que se faz. E se este homem, ainda no divórcio, pedisse uma pensão alimentícia, aí neste caso ele poderia perder o direito em função Sim. da traição. Sim. Só isso. Agora, do contrário, meu conselho, minha senhora, faz o divórcio e vai ser feliz e deixa aí. ele se também. livra desse cara o mais depressa possível. Exatamente, se livra. Doei uma casa para meu filho, mas ele morreu. Não suporto minha nora, já fiz isso para que ela não tivesse direito. Soube que com a morte esse imóvel ficará para ela. É verdade? É verdade, a sogra deu um tiro no pé. Quis proteger o filhinho. Mas quando a gente faz doação no cartório, ele já... Mas ela esqueceu de um detalhe, ela foi mal assessorada, essa sogra. Porque ela deveria ter feito a doação primeiro, com usufruto vitalício para ela. Sim. Não sei se tem, porque aí não fala. E também ela deveria ter colocado uma cláusula de reversão, que é o seguinte, o donatário, que é aquele que recebeu a doação, se ele falecer antes do doador, o bem volta para ela, né? E o que ela fez? Ela, meu filho querido, eu vou querer prejudicar a minha nora. Vou pôr no nome do meu filho. Deus castigou. Ela tinha que ter feito o quê? Colocado o imóvel no nome do filho, usufruto vitalício dela, porque se ele, enquanto ela vivesse, ela ia usar e desfrutar desse imóvel. Ia colocar uma cláusula de reversão, caso o filho viesse a falecer antes dela, voltava o imóvel para ela e não ia para a nora. Agora, não há cláusula de reversão. Não reverte. Não, vai ficar para a herança. Mas se tiver usufruto, mesmo ela que o filho morra... Ela vai continuar morando ali, usando e desfrutando até a morte dela. Isso para mim é condição sine qua non. Já era um castigo bom para a nora, né? Já. Mas eu acho que um castigo bom, acho que seria para a sogra, né? Porque a sogra que foi egoísta e não pensou. Tudo bem, se é um casamento de 1 ano e ela está prestes a falecer ou está numa doença e quer fazer alguma coisa, muito bem. Agora, se é uma nora que já está com o filho dela há anos, já tem neto, e fazer isso com o filho, aí é desagradável. Aí não respeita a escolha do filho. Exatamente, aí fica complicado, né, Rosinha? O pai decidiu vender tudo para gastar o dinheiro viajando com a namorada. Tem como impedir? Não. Não tem como impedir. Só poder... Não existe herança de pessoa viva. Exatamente, mas o importante... Não quer deixar nada para ninguém? Venda tudo e vá curtir com a namorada. Vai se divertir. Óbvio que se este pai tiver com algum problema psíquico, tiver algum problema físico, enfim, e tiver que ser interditado, ou mesmo esta namorada, aparentemente, né, vamos dizer, estiver enganando esse senhor, aí sim os filhos podem fazer algo. Do contrário, não tem. Tem que falar para o filho o seguinte: filho, vai trabalhar, vai conquistar o seu, ao invés de querer ficar na jugular do pai. Coisa horrível. O pai vai ver que ele não tem namorada e está infeliz e está com ciúmes do pai que arrumou um broto e está aproveitando. Meu pai sempre falava, não quer herança, quer me dar as coisas? Exato. Me dê vivo. Porque tem que aproveitar a vida. Morreu antes dos pais, tá vendo? Ele já sabia, por isso que ele já falava isso. Então, porque aí você fica pensando nos filhos, É horrível você ficar gorando. Você acaba... Você adia a vida para esperar a morte. Exatamente. Coisa mais mórbida. É como as pessoas falam, será que eu vou doar tudo para meus filhos para com que ficar tudo resolvido do inventário? Eu falei, você só vai ter, seu filho só não vai ter despesa na hora do inventário, né? Ele vai adiantar absolutamente tudo. Última pergunta, olha, temos 2 minutos, hoje foi exemplar, mas não deu tempo de fazer intervalo, mas nem faço, com o doutor João aqui, muita coisa para falar. Meu marido me traiu, agora quero o divórcio. Será que tenho direito a uma parte maior dos bens na hora da divisão, pelo fato dele ter traído, né? Infelizmente não. Acho errado, hein? A partilha não Mas ela pode pedir danos morais? Pode, se ela tiver a prova, né? Porque hoje em dia não basta pedir, porque não é mais crime traição. Sim. Então, né, tem que ter uma prova muito contundente. Uma prova, assim, de que causou algum... Pegou o marido, no leito do casal.
Bom. Entendeu? Um exemplo. Sim, assim, sim, né? sim. Mas, sim. nesse caso aí, ela não vai ter uma parte maior na partilha porque ela foi ofendida, ela foi traída. A partilha não é medida pelo valor da traição, e sim pelos bens que ele tiver. E aí ela vai resolver isso numa outra esfera, ou na psicóloga, na terapia, ou no divórcio. Ou então, no caso, se tiver prova, na área civil, exatamente, uma ação de reparação. No próprio divórcio, terminando, ela pode... que a gente ainda temos um minutinho, saiu recentemente, isso aí está sendo veiculado bastante, uma posição nova do STJ, não tão nova, mas assim, um precedente bem importante, que o marido, não fala detalhes, mas que a mulher passou a vida inteira sem trabalhar, cuidando da família, dos filhos, e ele aumentando o patrimônio. E na hora da separação, aí não fala se tem união estável, se é casado, nada. A mulher não ficou com nada e ele ficou com tudo, né? E aí, então, a decisão agora é equiparação patrimonial. É por causa da separação total, provavelmente deve ser isso, né? Sim, então, por exemplo, vamos dizer, um casal... comunhão universal é tudo dividido. Metade é meio a meio. Meio okay. a meio. A parcial também que se adquiriu. Agora, na separação total, o que é meu, o que é seu é seu. E aí, via de regra, se for falar sobre esse assunto, via de regra, a mulher, queira ou não queira, ela fica em desvantagem do marido. Sim. Não adianta. E esses casais jovens estão optando por esse tipo de regime. Sim. Por quê? Porque você tem filho, você se afasta, queira ou não queira, não é por falar, mas ainda, por mais que as mulheres estejam equiparadas ao homem, sabe que nas empresas é muito difícil você ter um salário ainda mais alto que o homem tem, mas não é a maioria. Não, e outra coisa, muitas mulheres, meu caso mesmo, eu fui trabalhar no Banco do Brasil, que eram só 6 horas, porque eu tinha 3 filhos pequenos e o pai já trabalhava na Cosipa. Saía às 6 horas da manhã, não tinha hora para voltar, já não tinha um pai durante a semana. Eu falei, mas não pediram para nascer. Escolhi mesmo um trabalho só de 6 horas para ficar mais tempo com ele. Para ser chefe, tinha que trabalhar 8 horas. Então, eu nunca fui chefe. Tá vendo? Então, isso impactou na minha vida, impactou na minha aposentadoria também, que então, hoje, e isso realmente, não era uma separação total. Eu ganho muito menos que meu marido. Porque se fosse uma separação total, se você tivesse que comprar um bem, o bem seria seu e seria dentento da tua condição. Exatamente. Então, isso é complicado, né? Então, só teve essa decisão aí que o juiz deu, o STJ decidiu, como é que se fala? Equiparação de patrimônio. Sim, isso é bom. Dependendo do caso, é bom. Dependendo do caso, né? Porque aí você pega alguns casais também que se utilizam disso. O casal não, mas né? Uma menina, por exemplo, de 20 anos que casa com uma pessoa de 75 anos. Não, mas aí no caso que eu vi, já estão mandando a gente fechar urgente. Mas assim, o caso que eu vi deu a entender que ela teve filhos, que criou a vida toda. Okay. E aí então, é uma equiparação. Então, por exemplo, um casamento de 30, 40 anos, aí, realmente, a construção do patrimônio foi pelos dois, embora ela tivesse feito. Porque diz, não ganhou, o que ganhou? Sim, ficou em casa dando o respaldo, né? Dela, enfim. Que é o que acontece. E aí, equiparação. Ela vivia, por exemplo, vamos supor, ela vivia com 500 mil reais, que era o que ele tinha. Sim. E eles viviam juntos, tudo bem. Então agora 250 mil para cada um. Tem muita coisa para rever na lei sobre isso, né? E parece que é uma decisão agora do STJ, espero que, né? Ajude bastante. Obrigada. Obrigado você, Está intimada a voltar em agosto, já tem até data para o senhor voltar. E espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Esperando estar novamente com vocês, sábado que vem às 15 horas, com reprise quinta-feira às 20h30. Lembrando que pomos tudo no YouTube, no nosso canal Jovens Pensadores, para você assistir, rever quando quiser, divulgar entre os amigos, pedir para que eles se inscrevam no nosso programa, porque a gente sempre tem notícias válidas, de qualidade, para que você saiba que conhecimento é poder. Até o próximo programa, se Deus quiser.